Muito bom. Nosso programa aqui hoje é um conteúdo especial para o nosso ministério, uma instrução sobre a importância de fazermos perguntas na instrução de adultos. E para esse programa eu quero compartilhar minha tela aqui para a gente caminhar com alguns slides provocativos. A arte de perguntar. Eu quero começar isso daqui justamente fazendo perguntas para vocês, então. Vocês têm ensinado, eu sei disso, adultos, ultimamente, talvez na história de vocês. E a primeira pergunta que eu quero fazer é: vocês têm feito perguntas nas aulas de vocês? Ou raramente tem sobrado tempo para você perguntar? Como é que tem sido isso na vida de vocês aí, como professores? Eu caminho na minha aula, reverendo, através de tópicos, né? Eu faço vários tópicos. Então, assim, de tempos em tempos eu paro, pergunto se está tudo ok, se até ali estou indo rápido, se alguém tem alguma pergunta a fazer, algum esclarecimento, mas sempre tenho tentado colocar uma pergunta ou outra para os alunos da sala. Legal. Já a minha experiência, eu sempre gosto de fazer em espaço de sala de aula, assim. Sempre trago alguma pergunta até, às vezes num tom um pouco polêmico, justamente para provocar. Eu gosto, assim. Eu tenho caminhado com perguntas de 10 em 10 minutos sobre de conteúdo, sempre surge uma pergunta. Ótimo. É o comum, o contrário. Que bom que vocês têm tido essa experiência, porque hoje nós vamos ver como que é importante para o ensino de adultos, não só de adultos, mas é o nosso foco, o perguntar, o provocar para que nós tenhamos atenção, interação, envolvimento e também aprofundamento de conteúdo. Charles de Garmo, em 1911, disse: no uso hábil da pergunta, mais do que em qualquer outra coisa, reside a bela arte de ensinar. Isso aqui a gente às vezes acha que é uma afirmação um tanto quanto comum e simples, mas é muito fácil, infelizmente, não termos esse testemunho de perguntar em sala de aula. Às vezes estão preocupados em ensinar e entregar o conteúdo, quando se vê, terminou o tempo e só nós falamos. E ali quem estava ali, como que um recipiente recebendo conteúdo, a gente não tem a menor condição de avaliar se aquele conteúdo chegou, porque a gente só despejou. Os próximos slides estão baseados numa compilação do Alan Thompson e do John Thomas, facilitadores do City to City Mundial. Então, quão importante você pensa que as perguntas são para o processo de aprendizagem? Nós acabamos de ver um pouquinho do testemunho de vocês, e aí eu repito a pergunta, né? Já que vocês têm feito, vocês têm visto que isso é importante? Muda alguma coisa em sala de aula? Daria para trocar perguntas por mais tempo de exposição? O que vocês acham? Como é que tem sido isso em sala de aula? Eu gosto de perguntas e do processo de perguntar, porque sempre acaba saindo uma resposta interessante, né? Às vezes um insight que não estava programado na minha resposta para os alunos. Então, acabo tendo um contato maior com a mente pensante ali do aluno. Eu acho isso super interessante no processo de aprendizado, né? Opa, tem uma resposta aqui que estava me escapando, mas que serve. Então, eu acho isso muito legal. Legal. Eu vejo, reverendo, que as perguntas, elas quebram a barreira entre professor e aluno. Quando você faz uma pergunta, por mais simples que seja, e um aluno dá uma resposta simples, abre um espaço para que os outros entrem e façam boas interações. E essas interações enriquecem a pergunta e enriquecem muito mais as respostas. Excelente. É isso aí. Obrigado, gente. É isso aí. Que bom. Vocês vão ver como que esse conteúdo está alinhado com esse pensamento, essa afirmação de vocês. Então, primeiro tópico que eu queria apresentar para vocês é o fato de que quanto mais perguntas, melhor. A ideia é que fazer e responder perguntas são componentes integrantes de qualquer programa de treinamento. Se nós queremos uma evolução da interação, sobretudo na andragogia, né, no ensino de adultos, fazer perguntas é algo fundamental. Tem até uma pesquisa mencionada aqui pelo John Thomas sobre o uso de perguntas no ensino, como que isso, de forma extensa, aprofunda e está diretamente relacionado à quantidade ou à qualidade da aprendizagem.
Quanto mais perguntas, mais aprendizagem, mais interação. E essa interação, esse engajamento, é algo imprescindível para o aprendizado de adultos. Adultos precisam de motivação e uma dose maior de motivação para de fato aprenderem. É diferente se a gente comparar com outras etapas da vida. A forma, então, de fazer perguntas pode ajudar a termos esses ganchos com o adulto. Fazer perguntas, primeiro, aumenta e expande as oportunidades para alunos adquirirem, processarem, aplicarem informações. É capaz de fazer tudo isso pelo fato de eles estarem pensando sobre aquilo ao ter que responder uma pergunta. Segundo lugar, incentiva uma maior taxa de participação. Como a gente acabou de falar, o engajamento é muito importante. E terceiro, dá aos alunos a oportunidade de se expressarem, porque as respostas abertas que os formadores necessitam para avaliar o grau de aprendizagem, então, acontece. Eles, ao se expressarem, eles dão vazão para lidar com aquele conteúdo de uma forma que só ouvindo eles não conseguiriam fazer. Então, são tópicos aqui já afirmados de princípios muito valiosos para nós. As perguntas frequentemente permitem que os treinadores monitorem seu ensino com mais facilidade e se adaptem para atender às necessidades dos participantes com maior facilidade. Veja, esse ponto aqui é muito interessante, porque nos dá o lembrete de que, através de perguntas, nós vamos, como o Renan acabou de falar, acessar a mente do aluno, né? Às vezes eles estão ali só ouvindo e a gente não sabe o que está passando na cabeça deles. Mas é ouvindo eles que a gente pode até adaptar a entrega do conteúdo, adaptar a nossa forma de expressar, adaptar até a nossa dinâmica em sala de aula. Agora eu queria falar para vocês algumas características de perguntas que de fato são eficazes, que funcionam. Quais perguntas nós podemos fazer ou quais são as características de boas perguntas para uma boa aprendizagem e um aprofundamento de conteúdo? Olha só essas características expostas aqui. Planejadas com um propósito. O que você deseja que os alunos alcancem com aquela pergunta? Então, planejar é importante. Segunda característica, perguntas que trazem claridade ou esclarecimento. Se ninguém responde a sua pergunta, provavelmente é porque ninguém entendeu nada. Ou aquela pergunta não se encaixou, não fez sentido com o conteúdo. Perguntas que provocam pensamento. Se a sua pergunta for muito óbvia, por exemplo, o que Jesus perguntou à mulher junto ao poço em João 4? Provavelmente os alunos não estarão suficientemente envolvidos, provocados, né, motivados para interagir ou para aprofundar com aquela pergunta, não estarão estimulados. Mas é importante, por outro lado, que elas sejam, em quarto lugar, curtas. Use perguntas curtas e, em seguida, aproveite para desenvolver sua resposta com perguntas cada vez mais complexas. Aqui é uma dica de aprofundamento, da gente ir guiando o pensamento à medida que as pessoas vão processando respostas. Abertas. Tente não usar perguntas que possam ser respondidas com uma única palavra. Suas perguntas é melhor que elas convidem o aluno a explorar, a aplicar, a refletir aquilo, né? Compartilhar mais das suas opiniões. Então, nesse sentido, são perguntas que puxam mais a língua do aluno. E, por fim, distribuídas amplamente. Use perguntas para incentivar os participantes mais silenciosos a participar e expressar suas ideias. É uma forma de mediação, né? De você controlar o auditório. Veja todas essas características e tente pensar em um exemplo de como elas podem ser aplicadas na sala de aula que você tem hoje, ou então nos grupos que você tem hoje. Você consegue ver isso aqui sendo usado, ouviu sendo usado, uma forma de aplicar? Algum desses pontos aqui, dessas características, chamou mais sua atenção? Para mim, a distribuição ampla da pergunta seria um bom argumento para a sala ser mais participativa. Quando a gente consegue que mais pessoas respondam à pergunta, mais conteúdo gera dentro da sala. Legal. Quanto à característica de ser aberta, né? Essas perguntas
feitas para não serem respondidas com uma só palavra, isso no espaço de sala de aula é primordial, né? Porque é o espaço de aprendizado e desenvolvimento, né? E respostas completas e complexas, elas surgem de perguntas abertas, né? Porque ali dá para ver até aquela mente ali trabalhando, formulando, tentando juntar as palavras, as expressões. E isso, para mim, é o mais legal no processo de aprendizado, né? Ver que as pessoas estão conseguindo formular as opiniões delas mediante um conteúdo. Legal, legal. Muito bom. Essa parte, por exemplo, que o Rômulo comentou do distribuir amplamente, né? É uma forma de você trazer alguém que está mais calado, né? É uma forma de você conseguir trazer alguém que não é mais tímido, talvez, e aí a gente não sabe se essa pessoa está engajada. Ela veio, ficou quietinha no canto dela, primeiro encontro, segundo encontro, a gente não sabe se essa pessoa está envolvida com o conteúdo. Então, às vezes, através de uma pergunta mais aberta, mais ampla, a gente pode ir trazendo, direcionando pessoas que não estão participando e, de repente, envolvendo elas, né, pouco a pouco. Perguntas como o ponto de esclarecimento, né, pode ajudar a gente a abordar o mesmo problema que você viu que alguns não entenderam no primeiro momento, para abordar certas nuances, né, daquele conteúdo. Muito bem. Quais formatos nós podemos ter de perguntas? Esse ponto é bem interessante. Olha só. Ao selecionar perguntas para fazer, há uma ampla variedade de tipos de perguntas que a gente pode escolher. Cada um desses formatos de perguntas alcança um resultado ligeiramente diferente. Ou seja, nós temos possibilidades. E cada uma dessas escolhas do que perguntar e até do como perguntar pode mudar o resultado que nós vamos alcançar. É como mudar o tempero da aula através do uso de determinado tipo de perguntas. Veja só como que os nossos irmãos aqui, o Thompson e o Thomas, colocam isso. Perguntas de coleta de dados. Essas perguntas são direcionadas a dados verificáveis, como, por exemplo, quem, o que, quando, onde vocês acham que isso aconteceu, onde que isso aqui estava se dando, quando isso aconteceu, quanto. Quanto isso se você acha que impacta? A gente começou a nossa aula com isso. Eu perguntando aqui o quanto vocês acham que perguntas são importantes para a sala de aula, o quanto vocês têm dedicado em fazer pergunta, né, no espaço de aula que vocês têm dado. A dica é que a gente use-as para coletar informações sobre a situação atual. E aí os alunos vão trazer dados, né? É uma forma rápida de estimular a participação deles, porque é concreto. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui de quebra-gelo. A gente perguntar, de qual região você é? É o onde? Cada um tem uma resposta rápida para falar sobre isso. Quantos filhos você tem? Ou tem chovido na sua região? Se tem pessoas de diferentes partes da cidade ou do país? São perguntas rápidas. Veja, perguntas. Não é porque eles precisam trazer um conteúdo novo. Não, é o fato deles se envolverem. Esse é o grande lance aqui do tempero das perguntas. Trazer o envolvimento do adulto. Trazer a participação. Ele sentir que aquilo é com ele. A coleta de dados tem essa eficácia rápida. Perguntas estimulantes de sentimentos. Estas pedem informações subjetivas que abordem opiniões, sentimentos, valores, crenças, né, de uma forma geral. Elas ajudam a compreender as opiniões e incluem palavras como pensar, sentir. Por exemplo, como você se sente ao ver essa imagem aqui? A gente projeta uma imagem. O que você pensa sobre essa situação atual do país? Se você cita uma circunstância. Ou a gente acabou de ler um versículo bíblico e você pode pensar, como é que você se sentiria no lugar dessa pessoa aqui? Ou o que que você pensa sobre o que está acontecendo por trás aqui? São perguntas que já trazem a pessoa um pouquinho para dentro dela mesma. E naquele momento a gente coloca ela dentro de uma viagem no tempo. Se a gente leva ela para uma situação bíblica, por exemplo. É como se a gente conduzisse ela para aquele local. Como é que você se sente com relação a isso daqui? É um conduzir, né, sobretudo. Perguntas de conte-me mais. Aqui é um dos pontos onde a gente pode demonstrar interesse pelas pessoas.
a gente puxa um pouco mais a participação dela. Elas podem ajudar você a descobrir mais sobre o que os participantes estão vivendo, pensando, dizendo. Elas incentivam, então, o aluno ali, né, como interlocutor, a fornecer mais detalhes do contexto que ele está pensando. Ele te fala alguma coisa, e às vezes o que ele falou é um pouco controverso, ou não ficou claro para nós, como facilitadores e professores ali. Esta é uma pergunta que ajuda a gente a desfazer um pouquinho esse nó, quando a gente fala o seguinte: me fala mais um pouquinho sobre isso. Às vezes a gente está no meio da aula e vem uma pergunta espontânea. Professor, mas e aquilo outro? E aquela situação? E às vezes é um ponto controverso. Aí é importante a gente saber do que aquela pessoa está fazendo, e para a gente fazer isso de forma mais educada e polida, o conte-me mais ajuda. Então, é uma forma que tempera bastante a questão da entrega do conteúdo. Perguntas das melhores e pelo menos. Essa daqui a ideia é de citação, né? Ajudam a compreender as oportunidades potenciais na situação atual, permitem testar os limites externos dos desejos e necessidades dos participantes. É como você pedir eles, então, como eu disse, para trazer citações sobre alguma coisa ou analisar uma situação por nós, né? A ideia seguinte: quais vocês acham que são as melhores oportunidades ou as melhores formas de? Agora, por exemplo, nossa aula aqui, eu perguntar para vocês assim, numa aula para pré-adolescentes, a gente acabou de ter uma experiência dessa. Quais são as melhores formas da gente envolvê-los num conteúdo sobre a salvação? É você perguntar sobre essas situações de análise e aplicação. É você ir explorando possibilidades, trazendo o aluno a explorar possibilidades, aplicações, essa ideia dos melhores e dos pelo menos. Perguntas de terceiros, mais uma forma, ajudam a descobrir pensamentos de forma indireta. Elas são projetadas para ajudar as pessoas a expressar informações confidenciais. É aqui a gente trazer a ideia de uma informação extra, fora do âmbito do subjetivo da pessoa. É trazer informação, às vezes, mais objetiva, de fora. Como é que é isso? Como é que seus pais pensavam sobre isso? Como é que é isso na sua realidade lá? O que a sua igreja pensa sobre isso? São perguntas que a pessoa traz uma bagagem de fora. E às vezes é uma das perguntas que traz liberdade para a pessoa responder, porque ela não se compromete. Se ela for um pouco mais tímida, nessa hora ela pode se abrir um pouquinho mais. Ah, não, na minha infância, lá na minha cidade era assim, assim, assim. Ah, não, lá na minha igreja é assim, assim, assim. Ah, no meu campo, no meu trabalho. Ela não está expondo o coração. Às vezes é uma dificuldade para a pessoa expor opinião própria. Nós temos esse perfil. Esse tipo de pergunta pode nos ajudar com isso. Tá fazendo sentido para vocês, esses tipos de perguntas? Faz todo sentido Sim, isso. sim, Legal. com Viram certeza. como que pode temperar as abordagens? Vocês estão percebendo que é mais do que uma verificação de aprendizagem? É uma questão de Sim, envolvimento. Certo? Não só verifica, né, reverendo, mas assim, eu acredito que conseguindo expor todo esse conteúdo através dessas perguntas aí, há um conhecimento maior entre aluno e professor e entre alunos também, né, da sala. Quebra esse gelo. Perguntas da varinha mágica. Permitem explorar os verdadeiros desejos das pessoas, também conhecidas como perguntas da bola de cristal. São úteis para temporariamente eliminar obstáculos da mente de uma pessoa. Aqui são perguntas que tentam prever ou elucidar. Você traz aqui uma suposta antecipação de alguma coisa e você, ao mesmo tempo, consegue aqui quebrar um pouco mais o gelo. Você consegue pedir à pessoa para imaginar alguma coisa. Por exemplo, se você tivesse todo o dinheiro do mundo para fazer essa plantação de igreja agora, ou para cuidar do seu ministério agora, como que você se sentiria? Quais seriam as primeiras ações que você adotaria? Muito bem. Agora, para a gente caminhar para o final, eu vou falar 6 coisas que a gente deve fazer e 6 coisas que a gente não deve fazer ao fazer perguntas, tá?
Ao responder perguntas em uma sessão, faça estas 6 coisas. Primeiro, ouça com atenção o que está sendo perguntado e o conteúdo da pergunta. Reconheça a pergunta. Afirme a pergunta e assegure-se de que não se sente ameaçado por uma pergunta difícil. Responda ao ponto de forma precisa, mas não exagere fornecendo todo o conteúdo e não dê exemplos de sua própria vida de forma irresponsável. Busque a satisfação do interlocutor. Por exemplo, faz sentido para você? Está claro isso? Entendido? Compreendeu? Ofereça provas, sobretudo quando o interlocutor não está satisfeito ou você não convenceu ele ainda. Então, traga mais provas. Isso aqui é para quando eles fazem pergunta, quando nós levantamos pergunta, quando a turma levantou perguntas ou dúvidas. Então, são 6 coisas para a gente fazer mediante a consideração de perguntas, a existência de perguntas, né? Esses são pontos importantes. No geral, eles respeitam, né, esses pontos, dizem para a gente respeitar o interlocutor e abordar caminhos distintos, né? Ser preciso, mas ao mesmo tempo não entregar o conteúdo adiantadamente e também buscar formas de trazer autoridade quando a gente não está convencendo, trazer um pouco mais de substância na resposta. E o que vocês acham que a gente não deveria fazer até esse ponto aqui? O que vocês acham que vão estar nessas 6 coisas que a gente não pode fazer ao haver perguntas e ao fazermos perguntas? Conseguem pensar em algum adiantamento? Eu imagino que assumir uma pergunta de forma arrogante ou respondê-la de uma forma prepotente, né? Imagino que deve aparecer aí, não sei. Vamos ver lá. Não ignore. Alguém fez uma pergunta. Não finge que não ouviu. É uma forma da gente afastar um adulto para ele não voltar mais. Segundo, não demonstre que você acha a pergunta inadequada, fora de hora, ou considera ela uma ameaça. Ou às vezes não inteligente. Pode ser tudo isso, a pergunta. Mas demonstrar isso é uma forma agressiva e desestimulante. Demonstrar que nós estamos achando que a gente se sentiu acuado, ameaçado, ou a pergunta completamente fora. É muito comum a gente perceber situações de inadequação da reação do professor ou facilitador diante das perguntas que ele recebe. E às vezes ele vai receber perguntas desaforadas. A gente pode lidar com perguntas totalmente inadequadas, às vezes perguntas equivocadíssimas enquanto o motivo e o contexto daquela aula. Mas se o nosso objetivo é trazer um bom ambiente para a sala, um bom ambiente para todos e uma boa experiência com o propósito daquela aula, é importante que a gente evite demonstrar esses sentimentos. Terceiro, não desvie da pergunta de forma contundente, com o que a gente acabou de ver aqui. Se a gente faz isso de forma deliberada, a gente pode perder credibilidade ao responder outra coisa. Vocês lembram de debates presidenciais? Esse ponto aqui é amplamente praticado. O cara pergunta uma coisa, mas ele tem pouco tempo, às vezes ele precisa responder outra coisa, porque ele quer falar de outra coisa. E às vezes porque ele não quer responder mesmo aquele assunto. Isso aqui é amplamente usado. Desviar-se da pergunta. É muito importante que a gente não faça isso, porque isso descredibiliza a gente, né, com relação àquilo. É muito mais fácil falar, olha, noutro momento a gente pode entrar nesse assunto, ou talvez eu não esteja no melhor momento para responder essa pergunta, ou eu não sei, eu posso ter um tempo a mais, e futuramente a gente pode entrar nesse conteúdo. Isso ajuda do que a gente fingir que está respondendo e não está respondendo. Quarto, não vá por uma tangente com muitos antecedentes e exemplos. Aqui é o famoso rodear, né? A gente ficar embromando, rodeando,
e não responder a pergunta porque a gente não está querendo responder aquela pergunta. É uma forma também deliberada de... Não é que a gente vai evitar descaradamente, está evitando com muitas palavras. Também cai no mesmo problema. Quinto, não trate duas perguntas como uma só. Olha só, isso daqui é uma forma também da gente desmotivar o auditório ou algumas pessoas do grupo, né? A gente simplificar demais algumas questões que precisam de atenções pontuais. E por último, aí eu acho que tem até um pouco a ver com o que o Romulo acabou de falar. Não responda ao que você não estiver preparado ou ao que você, talvez agora de outra forma, não preparou o auditório. Às vezes, de forma provocativa, tudo bem, você pode perguntar para provocar, mas evite tentar responder sem propriedade, né? Não vai ajudar, não vai ser bom, né, a nossa experiência. Muito bem, esse foi o conteúdo que eu quis mostrar para vocês aqui sobre a importância de fazermos boas perguntas. Como é que vocês acham que estas abordagens aqui, esses princípios, podem melhorar aí suas próximas aulas? Alguma coisa foi acrescentada? Alguma coisa ajudou você? Te provocou em algum sentido? Bom, ajuda demais, né? A gente às vezes está no ritmo de sala de aula e às vezes até faz perguntas, mas sem a intencionalidade do conteúdo, como esse, de entender qual que é o propósito delas, né? Da onde essas perguntas vêm, por que que elas são boas, o que que elas direcionam. Às vezes a gente faz porque vê que dá certo ou gosta do estilo, mas entender o espaço da pergunta em sala de aula faz a gente ser mais intencional, mais diretivo e aproveite melhor o tempo em sala de aula para direcionar algumas perguntas quando vai formar o conteúdo. Excelente. Acho que uma boa sala de aula, reverendo, é quando a gente tem uma trocação dentro da sala de aula, um bate-papo dentro da sala de aula e não um monólogo, sabe? As perguntas ajudam a virar uma conversa dentro da sala, cria um ambiente mais tranquilo, mais suave dentro da sala. Eu acho que é muito importante esses pontos apresentados aí. Legal. Muito bom, gente. Obrigado pela atenção, obrigado pelo tempo aqui. Quero aproveitar nossos minutos para orar e nos despedir em paz. Bom, Senhor, muito obrigado por pensarmos melhores formas de continuar ensinando as pessoas as tuas verdades e ajudando pessoas a crescerem espiritualmente. Essa aula de hoje foi uma bênção para nós nesse sentido. No nome de Jesus, te agradecemos. Amém. 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 Deus abençoe, gente. Obrigado, Rev. Deus Amém. abençoe. Obrigado. Deus.